Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do nosso Pensando Bem, feito aqui nesse estúdio lindo da ProHub, na Famecos, no prédio 7 da nossa querida PUC, a Faculdade de Comunicação. E para a gente seguir falando, Juremir, do grande assunto do momento, o Brasil se divide hoje entre grandes comentaristas esportivos e grandes analistas de cinema. Em cada esquina surgem grandes comentaristas falando de cinema. Bom dia, Juremir. Teve um pessoal aí até que criou uma teoria da conspiração, que eu e o Nando não estávamos autorizados aqui no programa a falar do conteúdo político do filme, que a gente só falava de futebol. Só de futebol. Mas acontece que virou realmente uma torcida de futebol. A torcida já não é mais assim, que o pessoal realmente está preocupado com coisas cinematográficas, a qualidade do filme. Não é nós contra eles, é nós contra o mundo. É o filme brasileiro contra todos os outros. É um sentimento de patriotismo, de ufanismo. É para frente, Brasil, salve o filme. E por isso o papo é cinema. Estamos recebendo hoje aqui a professora Cristiane Freitas, que é professora aqui do programa de pós-graduação da nossa PUC, da Faculdade de Comunicação, e com o curso de produção audiovisual. Obrigado, Cris, pela presença aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Marcos. Enfim, de fato, né, somos nós contra eles. Eu acho que a última coisa que importa nesse momento são as qualidades estéticas ou cinematográficas do filme, né? Quando você pensa o desdobramento da repercussão que virou, né, ela virou não só meme, né, mas também fantasia de escola de samba. Estão prevendo na Sapucaí que vai ter um momento, né, para anunciar o Oscar. Sim. Né? Pela primeira vez, a Globo não vai fazer uma transmissão para o país inteiro do desfile da escola de samba, vai transmitir ao vivo o Oscar. Né? Então, isso é a dimensão. Né? E eu acho que isso é muito importante, né, para o cinema brasileiro. Né? Quem dera, eu acho que não é possível, mas que isso revertesse de uma maneira geral para a nossa cultura, para a nossa produção cinematográfica. Né? Agora a gente teve outros filmes premiado em Berlim. Né? A gente tem uma produção aí bem consistente, bem importante hoje. Né? E que eu espero que isso reverta nessa visibilidade, que não seja uma coisa isolada, que as pessoas vão assistir só o Ainda Estou Aqui e não mais outros filmes brasileiros, outras produções de todas as regiões do país, enfim, né, que continuem prestigiando o nosso cinema. Marcos Santuário, jornalista. Juremir, apresenta o teu colega aí, Juremir. Marcos Santuário pode dar mais detalhes o desse homem de Gramado. Sim, Curador daquelas do Festival de festas que Cinema de só Gramado. alguns conseguem entrar. Sim, tem aquela que é acesso às festas VIP de Gramado. Aliás, tem os convites. O cara sai na rua, tá distribuir. todo mundo dormindo, Juremir, em Gramado. Não, tem algumas festas VIP nas quais Santuário sempre está lá. Do cinema do Correio do Povo também. E professor na Fevale. E foi nosso doutorando aqui na Famecos. E aí, Marcos, o que vai dar? Vai dar nós ou vai dar eles? Gente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Juremir, Nando, Cris, para falar sobre um tema que é um tema que me apaixona, né? Sobre o qual eu me debruço muitas horas do dia, muitos dias da semana, muitas semanas do mês e vários anos, né? Estamos num momento super especial do cinema. Né? Se a gente lembrar do ano passado, só do Oscar, tem gente que não lembra nem qual foi o filme que ganhou o Oscar do ano passado. Qual foi a maior badalação do Oscar, né? A gente, às vezes, lembra, teve um tapa, né? Teve um erro na hora de divulgar o filme e tal, em algumas situações, mas, às vezes, não nos lembramos do filme, né? Dos filmes em si. E agora a gente está numa situação que pode gerar algo assim, porque, como vocês bem vinham comentando, a gente extrapolou o universo cinematográfico, né? A gente está vivendo agora essa ideia dos... em cada centímetro quadrado tem
um comentarista de cinema, Futebol. né? Como tem sempre os de futebol, né, Nando? Agora Tem os de cinema. É, Estão cinema. dividindo o espaço ali, quando não se sobrepõe. Eu conheço vários especialistas de futebol que hoje parecem conhecedores de cinema. Sim, né? craques. Me parece interessante isso, mas eu fico feliz e estou escrevendo uma coluna até no Correio desse fim de semana, no Correio do Povo, na minha coluna lá do Caderno de Samba. Santu atento. Isso aí, sobre exatamente isso. Assim, o que é importante? É importante que o cinema brasileiro está em alta. Né? Ele está em alta. Está inflado por essa questão de nós contra eles, o que às vezes pode gerar um esvaziamento do conteúdo cinematográfico que a gente estava comentando, né? Quer dizer, não interessa tanto o filme, interessa que ele ganhe porque somos nós ganhando. Isso né? é que nem no jogo de futebol. Meu time pode jogar mal. Por exemplo, Botafogo, no meio da semana, vai ter que passar, né, a sua classificação. A Cris não quer saber se vai jogar bem Não, ou mal. Ela importante é quer ganhar. ganhar e se classificar, Ganhar, entendeu? ganhar. É o Brasil, não é estou aqui, gente. E a Fernanda Torres já disse, né? Ela disse, olha, gente, por favor, né? Não é essa coisa do ganha ou perde, né? Agora Também. é interessante a força do Oscar e evidentemente do cinema americano, porque o Brasil acaba de ganhar em Berlim, é o último azul, mas isso não repercutiu, mas não tanto. De certa maneira, a gente já está dizendo assim, Berlim, Cannes, Veneza, isso é pouco para nós. Para nós é do Oscar para cima. E também que o Oscar é o mais popular, né? A gente Claro. volta a pensar nisso, né? O Festival de Berlim, tu citaste dos mais importantes festivais do mundo, né? Sim. Berlim, que aconteceu recentemente, o ano passado eu tive lá, é sensacional, ele é visceral, ele é de Cobri várias discussões, vezes. ele é de vários momentos Sim. importantes de um cinema que não está no Oscar. Não está no Oscar. Né? Uma vez eu fui cobrir o Festival de Cinema de Berlim para 0 hora, fica no meio do parque, né? No meio a casa do cinema lá, fica no meio do parque. E era muito interessante, porque eu estava com uma amiga, estava eu, a Cláudia, e uma amiga, a Gabriela. E nós fomos de Paris para Berlim no carro dela. E ela deixou o carro estacionado na porta, assim, tipo, onde vai botar o tapete vermelho, ela botou o carro. E aí, depois de algum tempo, a gente passou o dia inteiro dentro do Palácio dos Festivais, lá, a Casa das Culturas do Mundo. De noite, quando nós saímos, cadê o carro? Tinham guinchado o carro. Levaram o carro para uma delegacia de polícia no lado, chamava o lado oriental. Aí nós pegamos um táxi e fomos lá para localizar o carro e para lá dar explicações e tal. Quando a gente chega na frente da delegacia, o carro dela está parado, estacionadinho na frente da delegacia. A gente entrou e fomos embora. Roubamos o carro da delegacia. Ele foi dormir na delegacia, né? Fora. Histórias de festival de cinema. Olha aí. Pois é isso, né? Então, Berlim tem essa conotação, assim. Veneza é onde tudo começou para o filme do Walter Salles. Foi em Veneza que ele ganhou primeiro. como roteiro, né? Aliás, um filme que demorou 9 anos, né? Os roteiristas começaram a trabalhar em 2016 nesse filme. Tem gente que acha que o ano passado o filme foi feito, né? Não, tem 9 anos de pesquisa, de entrevistas e tudo, preparação de elenco, tudo isso. Então, foram 9 anos. E, bom, o filme vai a Veneza. Acho que eu comentei fora do microfone que a gente até antes tentou trazer o filme para Gramado, mas hoje funciona muito a ideia de que os filmes brasileiros ainda têm que ganhar notoriedade e aprovação no exterior para poder ganhar força aqui dentro. E a gente está vendo isso com o Ainda Estou Aqui também. O Ainda Estou Aqui já ganhou 38 prêmios internacionais, já fez 5 milhões de ingressos no Brasil, está em primeiro lugar na bilheteria de vários países, já está, acho que, em cartaz em 17 países. É algo assim, acho que o único filme que ganhou mais prêmios do que ele até agora é o Cidade de Deus, acho que ganhou 51 prêmios. É uma coisa assim extraordinária. Além de tudo, houve uma das manchetes do New York Times, New York Times aposta na vitória da Fernanda Torres e do Ainda Estou Aqui. Ô, Cris, o que tu acha que impulsionou, né? A gente fala muito no investimento, a gente sabe que o Walter é muito profissional e tem estrutura financeira para fazer, né? Mas
tem que ter um bom produto, né? O que tu acha que impulsionou em relação a as demais produções brasileiras que essa se diferenciou para tomar essa proporção toda? É o conteúdo, é a forma do filme, foi o investimento feito? Onde é que tu acha que fez realmente a diferença? Eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Claro, é um filme com um investimento para o cinema brasileiro, um investimento, né, respeitável, digamos assim, né? Eu acho que é uma característica dele, assim como foi com o Central do Brasil, né, com Linha de Passe, né, ele tem uma boa história, né, então ali ele tinha uma boa história para contar, né, a história da Eunice Paiva, né, ele sabe filmar com muita maestria, com muito cuidado, e ao mesmo tempo ele tem essa capacidade de dialogar com o público, né? Então ele faz isso também de uma forma muito muito adequada, digamos assim. Então, eu acho que o filme conseguiu ter esse alcance também por conta de tudo isso. E mesmo que seja uma história política sobre a ditadura, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, é uma história de uma família. Ontem, inclusive, eu vi a produtora falando, é uma história de uma família, né? Podia ser qualquer família, sua família, minha família. Esse é o mote que eles têm vendido. Eles estão também vendendo muito o filme que uma tragédia pode acometer qualquer família e, a partir disso, você ter um ponto de virada na sua vida e etc. Né? Eu já não acho que é qualquer família, né? Eu acho que, né, a figura do Rubens Paiva, a importância do Rubens Paiva, enfim, né, para a história, né, do Brasil, para a história da ditadura, é algo muito importante que no filme me incomoda um pouco, né? Eu sou alguém que trabalha com filmes sobre ditadura, então talvez eu tenha um olhar mais apurado, né, do que a média das pessoas, né? Eu acho que enfim, né, essa ideia de que ela não sabia o que estava acontecendo com o marido, né, impossível, né, com a posição que ele tinha, com o papel histórico que ele já vinha ali implementando. O filme é a partir ele tinha sido exilado, cassado como deputado, né, e aí o filme começa ele já retornando após, ele não era mais político, né, não. Mantinha sua atividade, ele mas não tinha mandato. Ele não tinha mandato, exatamente. Né? Mas ele não era para ele nem ficar no país, né? Ele fica, né? Então ele escolhe ficar e por isso ir para o Rio de Janeiro, né? Não continuar em São Paulo. No filme até mostra os amigos todos aconselhando eles a ir embora, né? Isso. Né? Então eu acho que um dos motivos desse alcance de público, né? Eu acho que passa um pouco por aí, desse jeito que ele conta essa história, que é uma história política do país, ao mesmo tempo uma história de uma família, né? Ao mesmo tempo a gente está vivendo, né, esse momento político importante, então acho que também o Oscar olhar para um filme latino-americano nesse momento, né? Dar um tapa na cara do Trump. Também, né, exato, tem uma questão política, a gente sabe que o Oscar há algum tempo ele faz essas escolhas políticas, né, para conseguir manter o seu espetáculo. Então eu acho que essa questão latino-americana, né, de trabalhar com o filme da ditadura, o próprio filme iraniano também, que está concorrendo ao melhor filme, também que é uma alemão, história, né, que não alemão, é iraniano, é alemão, uma né? produção alemã, né, mas dirigido por um iraniano, enfim. Porque ele foi expulso do Irã, né? Exato. Ele não pode fazer o filme lá porque ele foi expulso. Quando eu vi Ainda Estou Aqui, eu provocativamente disse para a Cristiane Freitas e para o Roberto Titzman, é o melhor filme já feito no Brasil. Lembra? Disse para ela, é o melhor filme já feito no Brasil. Não porque seja o mais esteticamente, qualidades cinematográficas superiores, mas pela capacidade de unir indústria, entretenimento e cinema. Sem e dúvida. arte. Talvez possa perder para o Central do Brasil. Ou seja, fica com o Walter Salles. E, portanto, como tem esse tom também de futebol, eu estou esperando o seguinte, se o Walter Salles ganhar, e a Fernanda Torres também, manchete do Correio do Povo que eu estou encomendando para o Marco Santuário. Walter Salles, o melhor cineasta do Brasil em todos os tempos. Olha aí.
Tem que colocar o Fernando Meirelles nessa roda também, senão ele vai ficar chateado. Até porque o Cidade de Deus também, né? É um filme claro, que Baita está Cidade de dentro Deus é dessa fantástico. lógica. É um baita filme. Está É dentro um dessa baita lógica. filme. Mas é esse contexto, né, que a gente está vivendo em que tu tens razão. Me parece que se Quem conseguiu... ganha a Copa do Mundo é o O melhor que jogador. vocês acharam desse filme iraniano? Sabe o que eu estou perguntando? Porque é o negócio da torcida, tá? Eu já recebi um monte de gente. Tu viu o que o Juremir escreveu sobre o Grêmio? Tu viu o que o Maurício Saraiva escreveu? Não sei, os caras sobre futebol. Uhum. Eu recebi um monte de regaços, os caras bravos, com o Tiziano Osório da Zero Hora. da Zero Os Hora, colegas, que ele né? escreveu uma coluna dizendo, tipo, estreia hoje o melhor Sim, filme para do ele Oscar. é o melhor filme do Oscar. Só né? que Sim, na ele me manchete, comentou. isso ele comenta, ele bota depois, mas na manchete estreia hoje o melhor filme do Oscar. E aí já vê aquela música, só leem a manchete, né? Sim. Como assim que o melhor filme do Oscar? Quem é que decidiu isso? Quem é que decidiu isso? O melhor é o Sim. nosso. Chama Bom, o VAR. já- Chama o VAR. Se eu recebi, eu imagino ele, que não deve ter recebido de bronca, né? Sim, sim. Aí polemiza, né? O que vocês acharam desse filme iraniano? Não sei se vocês chegaram a ver o filme. Sim, O que tu achou, Cris? Eu adorei. Achei um ótimo filme. Um filme sensível, né? Que traz uma situação, né, política do país, mas uma situação também familiar, familiar, né? Com essa lógica também, a do mesma Ainda Estou lógica Aqui. do Ainda Estou Aqui, né? Eles dialogam nesse universo. Assim. Por outro lado, né, na verdade, lá o pai é uma figura que colabora com o governo, né, Representa digamos aquela assim. opressão do E governo. neste né? é o pai que resiste. contrário, exatamente. É um papel muito o mais contrário. edificante. Mas eu achei um belíssimo filme. Sim, um filme. belíssimo filme. Tá em cartaz em Porto Alegre. Sim, assim como outro filme, A Garota da Agulha, que nossa, também compete, porque a gente só está, Também. nessa lógica da Copa do Mundo, só nos interessa o nosso time. Exato. Mas tem um time, tem outros Eu vi a timaços. substância. Não, é que a gente Tem olha outros assim, ó, timaços. a França, a Espanha, a Inglaterra, os campeões, a gente não sim. olha muito para a Bélgica, para a Dinamarca, Para a Letônia, pra Croácia, vamos pra olhar para a Letônia, Ah, mas que a tem ali Dinamarca, hoje em a dia- melhor animação dos últimos tempos. Uma animação sensacional, que está concorrendo tanto a melhor filme como a melhor filme estrangeiro. Eu vi dois internacional, né? filmes que concorrem ao Oscar. Um curta chamado Anuja, sensacional. É um curta belíssimo. História de uma menininha que é muito inteligente, que não tem oportunidade para entrar numa escola. É sensacional. Curta de 22 minutos. E vi A Substância, com a Demi Moore. Demi Moore. Até 15 minutos do filme, a minha impressão é o filme mais idiota de todos os tempos. Repugnante, cheio de cenas assim, grosseiras, porque é uma transformação. A mulher usa uma substância, um troço desses aí que se usa clandestino, porque ela ficou velha, foi dispensada, apresentava um programa fitness e foi demitida. Então, ela quer rejuvenescer. E ela toma uma substância pela qual vai fazer assim, um negócio de cisparidade. Vai cortar no meio e vai surgir outra. Uma jovem e uma velha. Cada uma vai viver uma semana. Uma semana para cada um. Vai trocando. Mas as imagens são difíceis, né? As imagens são horrendas. Mas o filme faz sentido. É uma crítica, como Hollywood faz. Eu pensei, às vezes, no Show de Truman. É uma crítica que Hollywood faz a essa capacidade de se autocriticar e faturar com isso. No fundo, é um filme sobre o culto à juventude. A beleza, Desenfreado, o culto à juventude. É um filme que mostra muito como é horrível ser velho numa sociedade como a nossa. E para uma mulher que era linda e tal. E é um filme que é de terror, né? É um Na filme de verdade, terror. Por isso também se pensa que ele não tem chance como filme. Porque até agora a gente tem percebido que Hollywood, né, a academia de Hollywood não está muito ligada nesse universo do terror com essa lógica. Terror corporal, eu nem sabia que existia essa categoria. Exatamente. Mas é um filme que está dando para Demi Moore um montão de prêmios. Ela tá muito Inclusive, bem. se a gente lembrar do Globo de Ouro, a Fernanda ganhou e ela também ganhou. Né? Porque o Globo de Ouro separa drama e comédia. E agora, recentemente, talvez o prêmio que mais indique para essa categoria no Oscar, que é o do SAG, que é o dos atores,
Ela ganhou. A Demi Moore ganhou. E a Fernanda nem sequer foi indicada. Mas o quórum do Oscar é muito maior, né? Os votantes do Oscar. Mas quando chega na hora de votar para os atores, quem vota em ator é ator. Quem vota em atriz é atriz. Ah, tem essa Sim, rivagem. todo mundo Interessante. vota no melhor filme. Tá. Tá lá na cédula, nós todos votamos. Em atores é só atores. E o filme que menos votos tiver já vai sendo eliminado. E depois em categorias como essa, por exemplo, do filme internacional, aí é um pouco mais complicado, porque todo mundo tem que ver o filme e nem todo mundo se dispõe. Nem todo mundo se dispõe. Se a gente está... Só pode votar quem viu? Só quem viu. E tem um rigor, Nando, porque aí a gente recebe link dos filmes para ver. E o cara sabe lá, né? O Marcos conectou tal hora. Tu é eleitor? Não. Estou dizendo de geral, assim, né? Conectou tal hora. 10 minutos ele parou. Não voltou mais. Está fora. Isso é Eles têm o perceptível controle. ali. Eu vi no cinema. Ok. Qual sessão e qual cinema? Tem que provar que viu. Sim, há uma conferência. Então, ali é onde eu percebo que nós temos chance no filme internacional, porque entre os incêndios em Los Angeles, de janeiro, e toda a polêmica que se deu com a Carla, né, a atriz trans do filme Emília Pérez, isso tudo foi dando mais elementos e estava rolando ainda o tempo de votação. O próprio filme vem recebendo críticas e aí as até pessoas, acusações. sim, e no caso do Ainda Estou Aqui, Eu acho muita gente que não viu o filme muitos erros. foi assisti-lo. Então, me parece assim, Joemir, Nando, Cris, que tem ali uma soma de fatores que acabou jogando a favor do filme. Você, acompanhando a imprensa de lá, tá? A gente recebe muita notícia. The New York Times destaca, ainda estou aqui com não sei o quê. The Magazine, não sei o quê. Estão nos passando só aqueles quando falam do Ainda Estou Aqui, ou há realmente um entendimento da imprensa americana que o Ainda Estou Aqui é um dos favoritos? Sim, isso tem se sentido tranquilamente, sobretudo a partir de Veneza, né, que foi o início, e depois no Globo de Ouro. No Globo de Ouro, a vitória da Fernanda foi com colocar o filme numa esteira que ele não estava. A carreira da Fernanda, porque ela ganhou, o primeiro grande prêmio que ela ganhou foi em Cannes, ela tinha 19 anos. E no Festival de Gramado, quando ela foi com a Marvada Carne, ela ganhou melhor atriz e o filme foi o filme com maior quiquitos naquele momento. Agora, Cris, não sei se é levado em conta. Agora, ninguém dá uma entrevista com tamanho, carisma e simpatia em qualquer língua para ele do que a Fernanda Torres. Eu noto que os caras estão apaixonados por ela lá nos Estados Unidos. Os fotógrafos, Nando. Os fotógrafos ela é divertida, felizes, ela atende todo mundo, chamam ela na rua, ela vai lá e atende, tira foto. Ela é diferente nisso, né? Como ela diz, ela não se leva a sério, né? Então, não, esse é o maior segredo. Ela né? tem um humor, ela não tem... Ela corrige, né? Inclusive, quando as pessoas fazem comentários equivocados, né, sobre ela, ou errados mesmo, né, de que ela participou de alguma coisa que ela não participou. Ela né? diz que não. Ela diz, não participei, não sou eu, é minha mãe, por exemplo. Né? Então, ela consegue ter esse humor, ela estava super, eu vi uma entrevista dela que ela estava super feliz, que ela tinha virado fantasia de carnaval. Ela falou assim, não, isso para mim é o auge. Já ganhei, né? Eu já ganhei. Exato. E o tempo inteiro isso, né? Já ganhei. E uma pintura linda aqui na Cidade Baixa também, aqui em Porto Alegre, que foi feito dela. Sim, eu não vi, me falaram. É muito bonita, Cris. Então, eu acho que ela está nessa posição muito bem, assim, né? De estar assumindo esse papel sem... E não é uma simpatia forçada, né, Cris? É natural dela. Exato, E eu acho muito legal, vocês estavam falando de impulsionar outros filmes. Toda entrevista dela, ela fala do cinema brasileiro. Ela lembra do Alto da Compadecida, que está em cartaz, ela lembra do filme tal, que está em cartaz, ela né? tem uma generosidade importante nesse meio e que é reconhecida. Porque aí ela não gera antipatia, né? Antipatia, o photocall lá, os caras vão tirar foto, aí eu digo assim, não, só esse lado aqui que é o que me favorece. Isso é muito comum. Né? A Cris ela fala, não, é só esse lado, esse não. E ela nem isso, entendeu? Nem isso, eu acho que além de uma grande atriz, ela é uma escritora, ela é uma redatora, né? Ela tem, assim, ela é multifacetada e tudo que ela faz, né, de diferentes, né? Uma bela atriz de teatro também, né?
Então, e tudo que ela faz bem, ela se entrega, ela consegue ir do drama para comédia, né? E eu acho que isso que ela está fazendo pelo nosso cinema, né? Pela nossa cultura é muito importante, assim, né? De estar ali nessa posição, dessa forma. Eu acho que ela se coloca muito bem, né? Ao sempre lembrar, como o Marcos colocou, assim, o nosso cinema, a importância que isso não começou agora, né? Que teve outros prêmios, né? Outros prêmios são importantes também, outros filmes foram premiados, isso é importante. Ela mesmo diz, né? Eu vi uma entrevista dela que ela fazia referência ao Maluca, um filme também que fala da ditadura, na época que saiu ainda Estou Aqui. Ou seja, ela consegue, de alguma forma, eu acho que ela, para mim, é a grande estrela desse acontecimento todo, a Fernanda. O repórter lembrando para elogiar, né? Vento, lá atrás, não sei se é anos 80 ou 90, ela fez um filme com o Anthony Hopkins, né? Acho que foi filmado no Brasil. E ela falando inglês, tudo. Aí pergunto para isso para ela como um elogio, né? Ela disse, eu fiz o último filme ruim do Anthony Hopkins. Exato. Ela disse assim, o último filme ruim da carreira dele eu fiz com ele. Nós temos também o Último Azul. O Rodrigo Santoro, filme do Gabriel Mascaro, ganhou o Urso de Prata em Berlim. É um filme interessante também sobre etarismo, porque é um Brasil distópico, os idosos são internados numa espécie de colônia penal. Assim, eles são retirados do convívio. Querem fazer isso com a gente, Jeremy? É o que está pintando para nós, é o futuro próximo. Uma colônia penal de idosos. É interessante ver que esses filmes com temática, ao mesmo tempo política e social, são muito em voga. Sim. Porque é um filme muito político, como é o Ainda Estou Aqui, e esse, O Último Azul, é um filme que é um país que, no fundo, assim, está já numa distopia, e que lida com uma coisa que também pode atingir todo mundo, vai atingir todo mundo, que é a velhice, para quem chegar lá. E é um filme belíssimo. Eu assisti já o filme, o Rodrigo Santoro está muito bem, mas ele quase é um coadjuvante de luxo ali, porque o que brilha é esse roteiro, que está muito bem realizado. O Gabriel Mascaro é um pernambucano de muita sensibilidade. Essa geração do Kleber Mendonça Filho, né, de Bacurau e outros filmes, e ele consegue olhar para o Brasil, e é um Brasil que é conhecido lá fora pela questão da Amazônia. Então, tem elementos ali que seduzem também a esse discurso brasileiro que é visto no exterior, mas que, quando ele capta por esse lado, ele acaba levando essa mensagem que ele quer levar, que é essa questão do etarismo, de pensar esse universo que é tão presente, né, do posicionamento de pessoas na sociedade, com o passar do tempo. Se a gente pensar bem, está aí, a Demi Moore também. O tema a questão do etarismo, ela né? talvez seja relativamente nova, né? Porque eu lembro, quando eu era adolescente, uma pessoa de 60 anos era muito velha, né? Uma pessoa morreu aos 69, já morreu, já velho, né? E hoje não. Hoje nós estamos falando de uma garota de 60 anos que pode ganhar o Oscar. Exatamente. Mas ao mesmo Nós estamos falando de uma de 95 que está estreando um filme, que é a Fernanda Montenegro, Vitória. Mas ao mesmo tempo o preconceito é muito forte. Aí é que tá, Jeremy. Não se tinha tamanho esse preconceito porque tinha menos velho, eu acho. Esse filme... Já morreu antes. A substância é cruel, o início do filme. Porque ela está no ar, lá, fazendo os exercícios lá, sensacional, e termina, ela vai ao banheiro, e o banheiro feminino está fechado, ela entra no masculino. Aí ela entra numa das cabinezinhas ali, e vem o chefão, o diretor, o manda-chuva, falando com alguém, me consiga uma guria nova, essa velha, não quero mais essa velha aqui. Ela está ouvindo tudo. Ela está ouvindo tudo. Saiu dali, ela está demitida. Sim. Ela está demitida não porque ela estivesse fazendo com menos competência, porque ela não foi. Ela simplesmente. Eu fico comovido, mas eu estou secando ela, Jeremy. Confesso que eu fico comovido com essa tragédia do filme, mas eu estou secando ela. Olha, estamos torcendo pelo Ainda Estou Aqui. É como secar a França numa final de Copa do Mundo. Mas dá para secar, perdendo para a Argentina a última. Ela é forte candidata. É muito forte. Claro que o Oscar às vezes nos surpreende, né? Quem não lembra do Parasita?
Ah, sim, O sim. inesperado e o primeiro filme não americano que ganhou ali o Sim, Oscar, né? sim. Então a gente está com essa possibilidade. Eu costumo dizer que Explica eu não bem sou... para nós, o Urso de Prata que nós ganhamos é, É o do o- júri popular. O Urso de Prata é... Porque tem o prata e o ouro, né? O Urso de Ouro é o júri oficial, o primeiro prêmio. Tá. Né? O É a segundo... Cris, os santuários, os intelectuais do cinema votam. O segundo prêmio é o Urso de Prata. É eu, Juremir, a Massa. Assim, importantíssimo também, porque Claro. é isso, né? O Globo de Ouro também é um pouco isso, porque o Globo de Ouro é o prêmio dado pelos críticos, Sim. pelos que cobrem Hollywood. É. Tu me perguntaste se eu votava, Jeremy. Não votei, mas eu me sinto muito feliz porque eu faço parte da Academia Brasileira de Cinema e nós escolhemos o filme que vai ao Oscar. Sim. E acho que esse ano a gente realmente... Houve anos em que o acerto não foi tão firme como esse ano, mas esse ano, sim, o acerto foi porque havia vários filmes. E O povo essa é uma quer coisa saber, tu interessante. votar se ainda estou aqui ou tu escolher outro. Sim, claro, sim. A Cristiane é especialista em filmes sobre a ditadura. Qualquer filme sobre a ditadura ela viu. Então, Cristiane, assim, no conjunto desses filmes sobre a ditadura, como é que tu situas o Ainda Estou Aqui? Como é que eu vou te dizer? Eu acho que ele entra numa característica de vários filmes da ditadura que passam essa ideia, né, das pessoas que estão ali porque não sabiam direito o que estava acontecendo, os jovens ingênuos que são militantes políticos e que têm a sua vida perdida no meio disso. Isso é uma característica de alguns filmes brasileiros sobre a ditadura. Eu acho que desde 2010 a gente deu uma virada importante nesses filmes, né? Com filmes de uma ordem mais pessoal, mais biográfica, né? Eu sempre aponto o filme da Flávia Castro, Diário de uma Busca, como uma virada, que até Ganhador fala de Gramado. de uma militância, né? Enfim, daqui do Rio Grande do Sul, né? Eles são gaúchos. Então, eu acho que o filme da Flávia foi um filme muito importante assim, para essa virada estética dos filmes naquele momento. Né? Mas eu acho que mesmo que o filme esteticamente não seja, né, de uma forma tão, digamos assim, tão... não sei, de trazer os fatos, talvez, de uma forma que colocasse mais em questão a questão política, a questão da ditadura, né? Mas acho que houve ganhos a partir do filme que foram importantes, né? Alguns lugares se tornaram centro de memória depois do filme, né? A própria questão dos atestados de óbito, né? Está sendo revista a lei da anistia. Está sendo revista. Podem reabrir né? o caso do Rubens Paiva. Então, eu acho que esses ganhos extrafílmicos, com a grande repercussão do Ainda Estou Aqui, é muito importante. Mas o filme em si, né, ele me incomoda. Essa história tem partes que eu acho muito interessantes, assim, quando ela vê os retratos ali de identificação, que ela olha ali na delegacia aquelas fotos e tal, esse jogo com as fotos, com as imagens, né, a casa sendo abandonada. Mas, por outro lado, tem essa ideia, né, da polícia que entra na casa como se fosse muito cordial, entendeu? Ela perguntar, mas o que o meu marido estava fazendo, como se ela fosse uma pessoa dissituada. Alienada, né? Enfim, a própria solução ali com a questão, né? Não acho que a tortura isso é algo não é o relato do fácil Marcelo, de ser... porque no livro o Marcelo fala sobre isso. Sim, eu li o livro, né? No livro ele diz que eles não foram extremamente mal educados, mas não são educadíssimos. Aliás, o Marcelo Rubens Paiva sofreu uma agressão esses dias, né? No carnaval. O cara jogou uma mochila na cara dele. Então faz parte desse clima. Isso. A direita, a extrema-direita, não está contente que um filme sobre a ditadura brasileira faça tanto sucesso no mundo, mostrando que houve uma ditadura aqui, como todos sabemos, mas que a direita insiste em negar. Sim. Acho que por isso também um pouco esse discurso de que o filme é sobre uma família, né? E eu acho, nesse momento também a gente está tendo aí toda essa discussão em torno do golpe.
da tentativa de golpe Venha no 8 de calhar para o janeiro, filme. né? O Walter Salles deu uma entrevista claríssima falando sobre Eles isso. têm sabido, Walter Salles, a Fernanda, unir o filme a esse momento, Sim. fazendo declarações fortes sobre o que foi a ditadura, o que ela representou. Exato. Isso é que eu acho o mais importante do filme, né? Assim, de poder entender também que nesse momento a gente está vivendo algo muito sério, né? Muito grave, né? Que a gente teve essa tentativa de golpe recente, a gente sabe que a extrema-direita está em ascensão no mundo inteiro. E poder o filme falar um pouco disso, né? Então, né, eu acho que tanto o Brutalista quanto o Ainda Estou Aqui ou A Semente do Fruto Sagrado são filmes, ou a própria Garota da Agulha, de uma outra forma, né? Sim. Mas está aí botando essa mazela, né, da guerra, das desigualdades, né, do que você pode ter, né, de abusos de poder. Então, isso é que eu acho mais importante do filme nesse sentido, né? Mais até do que questões ali estéticas. Eu tenho alguns amigos exilados, né, que foram exilados e que não gostaram do filme, né? Que não se sentiram ali de alguma forma. Né? Então, isso também é algo a ser pensado, né? Mas não tira de Mas é a forma repercussão, alguma. Cris, porque o filme traz o assunto. Claro. Né? O filme Claro. trouxe uma narrativa que constrangeu até mesmo os apoiadores da tentativa de golpe. E quando se fala na questão da família, eu acho que é muito mais uma tentativa de marketing, tá? No sentido de não polarizar a esquerda e a direita e dizer, olha só, aconteceu, porque eu não vejo contradição de tu dizer que é a história de uma família com a denúncia da ditadura. Porque é a história de uma família que teve a sua vida invadida pela ditadura. Como a gente já contou outras histórias do sequestro do embaixador, a guerrilha do Araguaia, tem várias histórias para serem contadas, né? No caso, foi a história do Rubens Paiva, da Eunice Paiva, né? Mas eu não vejo assim contradição de dizer que é uma história da família, tá? Que teve a vida invadida pela ditadura. Porque o que muda a história da família é a ditadura. Não é qualquer família. Hã? Não é qualquer família. Não é. É Eu uma acho que se família fosse classe uma- média de um político. Classe Eu acho que média eu acho que se alta pode de contar. A gente um contou a história, por exemplo, do político. Marighella. Que foi exilado e que era um grande militante, né? Mas aí Sim. é uma história... Um filme como Marighella não teria nenhuma chance. Ele não... Não, já teve, né? Vários filmes sobre o Marighella, né? Sim, mas... Sim, mas não no Oscar. Não claro. no Oscar. Não, o que eu estou Não, dizendo é assim, ó, acho que tem várias histórias da ditadura. O Marcelo Rubens Paiva deixa claro isso. Perguntaram para ele, mas vem cá, tu acha que a polícia entraria assim na casa de um negro pobre da ditadura? Ele disse, claro que não. Eles iam entrar com o pé na porta quebrando tudo. Eles entraram assim porque era uma família de classe média. Tarará. O filme retrata isso. Se a polícia foi mais Classe educada... média alta. Se a polícia foi mais educada, por quê? Porque era uma família de classe média alta. Né? Isso fica claro, o filme não mente isso. Me parece que aí tem, claro, o respeito à literatura, né, a ser fiel ao livro, e também essa busca, né, essa tentativa de produzir um diálogo global. Por que o filme está agradando na Espanha, É na isso. Alemanha, Eu na também penso isso. França, Estados Unidos. menos o jornalista aquele do Le Monde que Sim, disse... menos o do Le Monde né, que não gostou. Que ela disse O que Caia do Cinema também não essa gostou. atriz... não, e que a atriz está muito comedida. Monocórdico. Monocórdia, como nós isso, falamos. monótono. Então, me parece que sim, essa é uma tentativa também de diálogo que dá certo. E essa narrativa que me parece que tu levantas também, Juremir, que eles trabalham muito bem, e eu vi essa entrevista do Walter dizendo isso, não é um filme do passado, Não, é um filme do presente. ele diz. Enquanto a gente demorou para fazer, porque a extrema-direita assumiu, não tínhamos como fazer, paramos de fazer, e quando começamos a refazer, estávamos em meio a um golpe e não sabíamos. E agora, quando terminamos o filme no ano passado, se deu esse destape de que havia um golpe Não, é sendo impressionante, trabalhado. parece que foi planejado o filme, né? Para sair Entendeu? no exato momento que tinha que sair. Então, assim, Não, tá tem ali, a né? sua importância, a sua repercussão, sem dúvida alguma. Né? E não acho que, longe de dizer que os filmes têm que ser fiéis à realidade, não é nada disso.
né? Mas eu acho que algumas situações, né, essa da importância do Rubens Paiva mesmo, né? Às vezes isso eu acho que incomoda um pouco e abre para leituras do tipo, né? Olha, é uma família feliz, desgraçada por um comunista, entendeu? Né? Que a extrema-direita usa esse discurso também, né? Então, eu acho que o filme é extremamente importante, né, essa popularidade com o Oscar, mas eu acho que eu gostaria de ver isso para além, né? Não só restrita ao Ainda Estou Aqui, não só restrita como o Oscar é o que legitima um bom filme, né? A gente tem uma excelente cinematografia, claro, maravilhosa, que ganha muitos prêmios e muitos festivais inclusive nacionais, que são reconhecidos, né? E que, enfim, o Oscar dá essa visibilidade para o mundo, né? Mas eu acho que é um prêmio para o cinema americano, sobretudo, para a indústria do entretenimento americana. E que eles estão, em última instância, agora se abrindo um pouco, né? Por questões também para eles se beneficiarem, né? Então, é como eu falei, a questão política do momento, né? E do momento também para os americanos, né? Hoje então, tem muito mais votantes não americanos. Porque, vocês sabem, né, para votar no Oscar precisa ter sido indicado ao Oscar. Quantos são os eleitores? São 10 mil. 10 mil. 10 mil. Tem uns 50 brasileiros mais importantes ali, sim. que estão desde a mamãe Fernanda Montenegro. O próprio Walter, né? O próprio Walter, Fernando Meirelles. O Wagner Moura. Todos os que vocês imaginam, filmes que foram indicados. Rodrigo Santoro. Quem já foi indicado, produtor, né, vota no Oscar. Né? Então, isso no Brasil, e aí os outros países também, na mesma lógica. Né? Quer dizer, claro, tem aí a indústria norte-americana, mas tem hoje um olhar já muito mais externo também para essas produções, porque é uma premiação, não é um festival, não é uma mostra, é uma noite de premiação. Né? Eu, desde o início, acho que o filme não é um filme assim para ser cult, não é um filme de cinéfilo exigente, um filme assim artístico. É um filme comercial, é um filme de entretenimento, é um filme para grande público. É um filme como são os filmes que ganham Oscar. Sim, os filmes que ganham Oscar têm essa ambiguidade. Ah, a gente, em determinado momento, especialmente perto da premiação, a gente olha esses filmes, A Substância, A Nora e tal, e olha e eles crescem um pouco. Mas depois que passa o Oscar, 6 meses depois, 1 ano depois, eles voltam ao tamanho mais normal, que é de filme comercial, para grande público, para ser consumido em vários países, com públicos muito diferentes, com culturas muito diferentes. Eles têm uma certa padronização, eles têm que conseguir falar para muita gente. É como eram os jornais antigamente, tinha que ser um jornal assim, universal, o mais universal possível. Isso provoca um certo achatamento, isso elimina. Tem coisas no filme, eu tenho lido aí dos especialistas, tem coisas de filmagem e tal, que eu não enxergo, mas tem algumas coisas assim, eu tenho visto no filme, que dizem assim, não, ali tem o toque do artista, na fotografia. Eu me emociono, o filme me emociona, assim, tem pessoalmente. Tem uma dramaticidade importante. Agora, e aquela coisa do atraque da polícia dentro do carro, eu vivia muito aquilo. Né? Guri com 18 anos no Bonfim, na Cidade Baixa, eles já chegavam te dando cascudo, costa aí, buf, pegava a carteira da gente, despejava assim. E nas paredes do Bonfim, quantas vezes? Bala, vamos pra trás, dentro do acidente, eles entraram e botavam todo mundo no chão. Perto da lingerie do parque. Aquilo ali, quando eu vi, isso aí. Eu fui parado em ônibus também, né? Desce todo mundo, pá. Aí são memórias que a gente tem. Eventualmente, o mundo, em alguns lugares, não tem essa memória, né? E aí também é importante esse resgate de uma memória para a gente que viveu de alguma maneira e para a garotada que nem sequer sabe o que é isso, né? Estamos fazendo hoje uma outra entrevista, uma jornalista recém-formada que estava super impressionada assim, com o filme, falando do filme e se emocionando, né? Que o filme realmente tocou ela profundamente por algo que ela não viveu, mas que consegue imaginar a partir do filme. Então, é isso, é o papel da arte também, de trazer isso para uma reflexão e num momento em que a gente, né, de novo, né, vive essa questão. Mas eu queria trazer a questão cinematográfica também, Jeremy, e mercadológica, porque
É o filme mais barato de todos os 10 filmes que estão ocorrendo. O Rodrigo Teixeira, que é da RT Filters, que é um dos produtores mais profícuos do país e conhecedor do Oscar, porque ele é o cara por trás do Me Chame Pelo Seu Nome, com o Timothée Chalamet, que ganhou o Oscar, e o Rodrigo era um dos produtores. Então, agora ele também produziu o filme do Walter, e ele sabe o caminho das pedras. Então, isso que nós estamos falando aqui, imaginando, o cara sabe como fazer, né? Como botar o filme nos Estados Unidos, como passar para a crítica, como colocar nos lugares certos, como ir nas festas lá que tem que ir, como ir nas outras, tal, fazer esse marketing todo, porque não basta ser um filme bom, ele tem que saber esse caminho, né, dessa projeção. O filme custou 1,5 milhão, mas ele não confessa isso, mas é essa média. Aí tu tem um filme como Duna, que custou 190 milhões, que compete, mas que não está nem aí para o Oscar profundamente. É o porque ele já Palmeiras ganhou contra o Inter e o 750 Grêmio. milhões de dólares. E nós ganhamos, não, custou 1,5, Ainda Estou Aqui, e faturou 26, 27 milhões. Então, as proporções são... Tá? Está o mercado cinematográfico americano, que se interessa pelo universo global, e está o nosso mercado e a nossa tentativa cinematográfica de romper barreiras e também ser consumido, né? Porque, no fundo, precisa ser consumido. Deixa eu fazer né? uma pergunta para a professora agora, Cris. Professora Cristiane Freitas. Fazer uma pergunta para a professora. Carioca de nascimento, botafoguense de coração, gaúcha de adoção. Eu não sei se Ainda Estou Aqui é muito recente para a gente falar que ele está querendo trazer mais gente para fazer cinema, mas como é que está essa coisa do pessoal querer estudar cinema, fazer cinema, entender cinema como uma profissão, né? Que é o que a gente imagina, né? Uma indústria de cinema. Então, como é que está isso? Tu sente que o pessoal aumentou, está a mesma coisa, está devagar? O que é que tu nos diz, Cris? Eu acho que sempre teve, né, um interesse por fazer cinema, né? Eu acho que durante muito tempo isso foi represado, porque a gente não tinha muitas escolas, né, de formação no país, e isso começou a mudar, né, dos anos 2000 para cá, sobretudo, né? A gente tinha até os anos 2000 poucas escolas, mais no centro do país. Né? Então, a gente vê hoje aqui no Rio Grande do Sul, tem muitas escolas, né? Não somos só nós aqui e tal. Só na região a gente tem, acho que são umas 6 ou 7, não sei ao certo. Né? Mas, então, isso, né, é uma demanda grande das pessoas quererem fazer filme, né? Quererem fazer... criar imagens, né? Eu acho que hoje a indústria do cinema e do audiovisual, e aí se a gente expande para o audiovisual, ela é gigante, né? Ela é um mercado em expansão constante, né? E um mercado aonde você usa para muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, todo mundo tem que ter, todo mundo, enfim, mas boa parte das pessoas tem que ter um conhecimento de imagem, né? Até pelo que você posta nas redes sociais, as próprias redes sociais movimentam o Oscar também, né? Essa confusão pra toda cima e pra baixo, né? da Emília Pérez muito foi provocada pelas redes, 100% né? E pelas por redes. Brasileiros. Então, aqui no Brasil, essa demanda também, eu acho que é muito grande. Então, eu vejo uma efervescência. Claro, durante a pandemia, a gente teve uma queda brusca, né? Porque eu acho que todo mundo ali se assustou, mas, ao mesmo tempo, foi o audiovisual que salvou a vida das pessoas, né? Confinadas. Enfrentou o tédio de todos, né? E só reforça essa importância, né, do audiovisual, das imagens, do cinema, né, como, eu diria, uma ciência, né, um estudo, e é uma ciência, né? Eu me coloco nesse lugar de cientista, né, e de alguém que está aí para entender exatamente essa relação das imagens com o mundo, né? Então, isso nos ajuda, né? Não é à toa que a gente está falando aqui do Ainda Estou Aqui, de ter saído nesse momento, do alcance com o Oscar, né? Que isso movimenta o mundo, né? Diferentes sociedades, diferentes indústrias, né? E, enfim, e a arte de uma maneira geral. O pessoal está, assim, artistas, vocês diretores também, mas estão reclamando de uma regulamentação, né, que proteja mais os profissionais brasileiros na questão dos streams, né? Diz que hoje isso ainda está no Congresso, mas não anda, mas não há uma regulamentação ainda, né,
que dê mais espaço. Eu não sei o que é exatamente, não sei, Santuário, o que tu saberia dizer, mas o que a gente sabe é isso, né? Há uma insatisfação na questão da regulamentação da atividade deles por aqui. Uhum. Você imagina, né? Ainda estou aqui. Filme feito, 1,5 milhão e tal, pá, aí ele ganha toda essa projeção. Daqui a pouco ele está no streaming. Ou o próprio Emília Pérez, que é um filme da Netflix, né? É um filme francês, dirigido por um francês, que trata de um tema latino-americano, né? Com atores latino-americanos. Dá quase sobre o falar, México e que ninguém não tem uma imagem dentro do México. Foi filmado todo fora do México. Dá para fazer um paralelo com o Orfeu, filme francês, dirigido por um francês, com atores brasileiros, música brasileira, que ganhou o Oscar, mas não é brasileiro. Né? Enfim, bom, né? O filme era francês. Era francês. Aí, daqui a pouco, aí o filme vai para o streaming e como é que fica toda essa situação de quanto ele custou, quanto ele vai render, os atores, os produtores, quer dizer, tem aí negociações que precisam ser regulamentadas. Né? Agora, eu, particularmente, vou dizer que sou extremamente feliz de entender que vivemos hoje o mundo do streaming, porque os filmes não morrem no cinema. Exato. Os filmes ganham vida no cinema. Ganhar o Oscar, eu acho que em outro momento a gente comentou do Oscar, tal, eu falei do caso do Jorge Drexler, né, que ganhou com um filme do Walter Salles, que ganhou o Oscar, mas o filme não era brasileiro, apesar de ele ser um diretor brasileiro. Diários de Motocicleta. E mudou a vida do Jorge Drexler. Ao lado do Rio. E mudou a vida do cara. Então, assim, muda a vida, né? E isso muda. Um lembra de que não deixaram ele cantar? Super. É como depois, o lançamento, os dias assim de destaque. Fernanda Depois Torres. O filme vai viver no streaming. Não deixaram ele cantar no Torres. Oscar. As músicas que vão concorrer se apresentam. Sim. E botaram o ator, aquele Antônio Bandeiras, a cantar a música dele. Tocado pelo Carlos Santana. E o Prince que anunciou. E aí, imagina só, né? Mas foi interessante que depois, Nando, quando ele chama pro discurso, ele canta. ele vai e canta ele faz a capela. Mas aí o que ele não sabia, e que eu descobri depois num festival internacional, falando com o James Ivory, que fez um filme com o Anthony Hopkins, sem a Fernanda Torres, Sem a né? Fernanda. O Anthony Hopkins, gravado aqui no Uruguai, na Argentina. Ele escolheu o Jorge Drexler como trilha sonora porque ele estava vendo o Oscar. E disse, look, esse cara, eu quero esse cara fazendo uma trilha. Então, assim, e aí a Fernanda Torres agora, e os diretores estão dizendo, eu quero fazer um filme com ela. Eu quero que ela venha fazer. Claro, o cara do Anora, lá, o Sean Baker, que deve ganhar o Oscar. Eu quero fazer um filme com ela. Então, e a gente mesmo se dando conta de que... A gente, não, nós não, mas em geral, assim, ela não é uma comediante dos normais. Ainda bem, chega de os normais. Então, é uma atriz que tem uma grande... que nada, era a coisa mais chata que existia. Mas foi o que conquistou, deu a ela, né, também, muito esse universo popular, né? O Selton Mello já está filmando, né? Acabou de fazer um filme agora. Pra mim não é chata, porque é comédia, é engraçado, ele fica reclamando. Comédia é difícil. Comédia, para ser boa, fácil. só se for do Woody Allen e outros assim. Senão, 99% das comédias são ruins. Agora, esse negócio depois do gênio lá francês, que disse que era uma atuação monocódica, né, da Fernanda, em reação a outros atores, não sei se vocês chegaram a ver várias imagens, os caras mostravam assim, e tinham na internet, né, claro, tinha uma imagem da Demi Moore, no filme que o Jeremy falou, os gestos, assim, vários atores com expressões bem exageradas, né? E aparece a cena da sorveteria da Fernanda, que ela vai, né? E aí eles colocam assim, olha, que é uma imagem que não tem fala, que não tem nada, pode ser, né? Naquele momento, uma grande atuação, né? Claro, contestando o que disse o rapaz esse aí E é o que o Walter Salles, quando fala da atuação da Fernanda, ele diz, né? Ela conseguiu capturar a Eunice Paiva e fazer o que o Godard dizia. O Godard dizia que fazer cinema é o menos. É o menos, tem que fazer menos e nunca mais. Essa ideia atual de que o menos é mais, o Godard já falava do cinema. E ela consegue fazer
não é histriônica. Né? Sim, é bem contida. Então, Temos 3 minutos mais só, professor. Pois é, ô Santuário, como é que está a preparação para o próximo Festival de Gramado? Muito bem, estamos trabalhando bastante. Eu, o Caio Blatt e o Caio Blatt o agora Caio tá continua contigo. comigo, e a Camila Morgado, Aí, a que Camila. nós trouxemos esse ano. Tem vários filmes aí que nós estamos vendo já, desses que eu comento, né? São 300 filmes por ano, mais ou menos, que a gente vê entre ficção e documentário, ou seja, o Brasil não faz só um, ainda estou aqui. Tem muitos filmes muito bons que depois ganham, né? Festivais, e a gente está pensando também nas homenagens desse ano, vai ser muito interessante. E o detalhe principal é que o ano passado a gente fez uma homenagem à Alemanha, a gente trouxe a diretora artística do Festival de Berlim, a Mariette Rissenbeck, a gente foi lá, trouxe ela para cá, foi genial. E esse ano a gente está homenageando o Festival Internacional de Paris. Olha só. E Paris, agora eu estou indo para lá, eu vou nos Platino em final de abril, e depois engato Paris no Festival Internacional, que vai homenagear Gramado. Então, esse ano, a França Esse ano é o ano da França do Brasil e o ano do Brasil na França. Então, e com esse Precisa alguém para receber os franceses aqui em Gramado, Oui, só monsieur. chamar o Juremir, que ele é amigo de todo Não mundo vai lá. faltar. O Marco Santuário é um grande anfitrião. Aliás, como é que estão aqueles convites para aquelas festas VIPs? Isso ficou no passado. Então, vocês estão falando, não existe mais festa VIP lá. Cris, já estamos com aula? Já voltaram as aulas? ou não? Já voltaram as aulas, os alunos já começaram. É engraçado porque... Quanto tempo é o curso de produção audiovisual? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, e hoje mesmo já vieram falar comigo que querem fazer um cineclube. Então, isso tem essa motivação também que acaba, né, vindo indiretamente pelo Não falta filme. muito tempo para inaugurar a sala de cinema aqui da PUC, né? Que ideia. Sim. A Catarina Que Conte, notícia. atriz, ela fez aqui o curso de produção audiovisual. Ela nos falou aqui. Ela fez. Gente, terminou. Legal, Terminou. queridos. Então Legal. façam suas Obrigada. apostas. O programa roda sábado e a cerimônia do Oscar é na... Domingo, No às domingo. 21 horas. Quem ganha, Santuário? Quem ganha é o cinema. Bom, eu vou com o New York Times. Se eu errar, é porque o New York Times errou também. Vai dar Fernanda e ainda estou aqui, Como o melhor filme internacional, né? como melhor filme internacional. É. Eu mais modesto, eu acho que vai dar Fernanda Torres e o melhor filme geral. Tá bem. Internacional nós vamos deixar Sim. pro iraniano esse Sim, teu tu aí. entrou ó. como torcedor, exato, com esse bandeira esse e tudo. iraniano tem mais Comentário cara... totalmente técnico, esse meu. Totalmente embasado nas minhas Muito aulas boa, com a né? Cris. Comentário técnico. Tem um palpite, Cris? Eu acho que leva o melhor filme internacional. E talvez para Fernanda Torres, não sei, talvez, mas... A maior concorrente dela, tu acha que é mesmo a Demi Moore. Demi Moore? Sim. Mas tem a atriz da Nora, né? Também, não sei, acho que ali vai ser difícil, mas eu acho que ela tem chance, né? Mas talvez o melhor, alguma estatueta acho que vem. Não vai sair de Bons Osias. Eu acho que o melhor filme acho que não. Isso é a única coisa que eu acho, com certeza não. Mas alguma outra coisa acho que vem, pode vir sim. Muito obrigado. Cristiane Freitas, Marcos Santuário, professor, voltamos semana que vem. Obrigado aqui ao estúdio da ProHub na Famecos. O próximo programa vai ser o Rescaldo. Rescaldo do Oscar. Do Tem Oscar. que falar, né? Bom, se ganhar, nós vamos enfardar daqui. Nossa né? Senhora. Porque agora... Todo mundo com cara da Fernanda Não, Torres. e no domingo a gente Máscara, uma Fernanda coisa Torres. que eu ainda estou aqui nos recuperou, de querer botar a bandeira brasileira agora de novo na parede, entendeu? futebol não Pra serve torcer pelo ainda estou aqui. Futebol do não mundo. serve mais para isso. Os Não, o pessoal tinha neotáticos, escondido a bandeira, Copa agora a do gente pode Mundo. botar, né? os neotáticos inventaram que não... vem tu com os neotáticos. Claro, mas Que os coisa caras mais chata. os caras tiraram o essencial, que é torcer pelo local, pela proximidade, sentir parte. Eles querem que a gente torça pelo Real Madrid. Não, Real Madrid é o seco sempre. Time do General Franco. Seco Hoje sempre o o Real Madrid. Botafogo ganha. E a gente volta na semana que vem. Boa sorte, Brasil, no nosso Domingão de Oscar. E nós vamos repercutir aqui na semana que vem, sempre com a nossa parceria da Matinal Jornalismo, da revista Parentes, do professor Luiz Augusto Fischer. O professor Luiz Augusto Fischer botou no Deep Stick, esse aí é um negócio, a inteligência artificial chinesa. Fale sobre Luiz Augusto Fischer. Um grande ator brasileiro de trajetória, ele botou no grupo de WhatsApp, tu viu? Eu vi, mas Juarez Fonseca acertou tudo. Acertou tudo? Tudo, um grande o crítico musical e tal, tudinho.
Faltou o professor ter melhores relações com a China. Exatamente. Semana que vem estamos de volta. Tchau.